Por que que algumas cardiopatias congênitas cursam com hiperfluxo pulmonar? As cardiopatias congênitas podem ser classificadas de diferentes formas, como por exemplo, que cursam com hiperfluxo ou com hipofluxo, aquelas que geram uma cianose ou as chamadas de acianóticas, mas por que que algumas então cursam com hiperfluxo? Vamos entender melhor? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, tenho atuação em UTI neonatal e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das cardiopatias congênitas que cursam com hiperfluxo. Como eu falei no início do vídeo, a classificação das cardiopatias congênitas pode ser feita de diferentes formas. E uma das classificações que são feitas é com relação a ela gerar um hiper ou um hipofluxo pulmonar. Algumas cursam com normofluxo pulmonar, obviamente. Mas nesse vídeo a gente vai conversar especificamente com aquelas que cursam com hiperfluxo pulmonar. Quer alguns exemplos dessas cardiopatias? Posso te citar a comunicação interatrial, comunicação interventricular e a persistência do canal arterial, que nada mais é do que o canal arterial que não se fecha logo após o nascimento e permanece então patente. Bom, por que essas cardiopatias geram hiperfluxo pulmonar se durante a vida intraútero, na circulação fetal, pelo canal arterial, por exemplo, acontece fluxo da direita para a esquerda? Ou seja, antes de chegar nos pulmões, o sangue passa para a artéria aorta, pelo canal arterial, e chega aos tecidos antes de passar pelos pulmões. Isso causaria, então, um hipofluxo pulmonar. Pois bem, durante a vida intraútero, de fato, o sangue passa tanto pelo canal arterial, que está aberto durante a circulação fetal, como, por exemplo, pelo forame oval, que é uma comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, assim como é a comunicação interatrial, que está presente durante a vida intraútero. Durante a vida intraútero, o sangue sempre vai passar do lado direito para o lado esquerdo por meio desses canais. E isso é explicado porque, durante a circulação fetal, a pressão do lado direito do coração é maior do que a pressão do lado esquerdo, justamente porque existe uma alta resistência vascular pulmonar, porque os pulmões não estão realizando trocas gasosas nesse momento, e uma baixa resistência vascular sistêmica, já que a circulação sistêmica está ligada à placenta, que é uma área de baixa resistência, muito vascularizada. Então lembre-se sempre, o fluxo vai do local de maior pressão para o de menor pressão. Se o lado direito tem maior pressão do que o lado esquerdo, sempre que houver uma comunicação, como por exemplo o que acontece de forma fisiológica durante a circulação fetal, pelo forame oval ou pelo canal arterial, o shunt, ou seja, a mistura de sangue sempre vai acontecer da direita para a esquerda. E isso acontece durante a circulação fetal, normalmente isso é fisiológico. Porém, quando esse bebê nasce, existe uma inversão dessas pressões. Se tudo aconteceu bem, se o paciente não tem uma hipertensão pulmonar, por exemplo, a tendência é que, com o aumento do conteúdo arterial de oxigênio, a partir das primeiras respirações, após o clampeamento do cordão umbilical, a tendência é que a resistência vascular pulmonar, que antes era alta, diminua e a resistência vascular sistêmica aumente. Então, olha só, aconteceu uma inversão das pressões. Do lado direito eu tenho uma menor pressão do que do lado esquerdo do coração. Porém, em algumas situações eu posso ter orifícios, que fazem comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. Como, por exemplo, quando eu tenho uma comunicação interatrial, que nada mais é do que uma cardiopatia em que o septo interatrial não está totalmente fechado. Eu posso ter um ou mais orifício entre os átrios, direito e esquerdo. Pode haver também uma comunicação interventricular, que a gente chama de CIV, quando o septo interventricular, que separa os dois ventrículos, não se fechou, tem algum orifício ou alguns orifícios que vão ser chamados de comunicação interventricular. E eu posso ter também o canal arterial que permanece patente mesmo após o nascimento. Isso é muito comum, por exemplo, nos recém-nascidos que nascem pré-termo. Isso se chama persistência do canal arterial.
O canal arterial, que faz a comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta durante a vida intraútero, após o nascimento, ele deve se fechar. Inicialmente vai ter um fechamento funcional e depois um fechamento permanente. Porém, em algumas situações, esse canal pode se manter aberto mesmo após alguns dias, semanas do nascimento, o que vai ser chamado então de persistência do canal arterial. Essa persistência do canal arterial pode ter uma repercussão hemodinâmica ou não. Eu posso ter um fluxo acontecendo por ali, importante ou não. E o que todas essas cardiopatias têm em comum? Então, comunicação interatrial, comunicação interventricular e persistência do canal arterial. Todas elas têm em comum o fato de gerarem um hiperfluxo pulmonar. Vamos relembrar o que a gente conversou até agora. Lembra que o sangue passa sempre do local de maior pressão para o de menor pressão? E lembra também que com o nascimento, se tudo aconteceu bem, a pressão do lado esquerdo do coração é maior do que a pressão do lado direito? Então, tendo um orifício entre o lado direito e o lado esquerdo, como são os casos da CIA, CIV e PCA, o sangue vai fazer um shunt da esquerda para a direita, ou seja, ele passa do lado esquerdo do coração para o lado direito. No caso da CIA, do átrio esquerdo para o átrio direito, depois cai em ventrículo direito, artéria pulmonar e volta para os pulmões de onde ele acabou de sair. Esse sangue vai se juntar com o sangue que está chegando ali de veia cava e está chegando em átrio direito, ventrículo direito, indo para a artéria pulmonar e então pulmões. Por isso que ela causa um hiperfluxo pulmonar. Olha só, o sangue que está chegando ali do lado direito normalmente recebe mais sangue que está chegando do lado esquerdo e isso gera um hiperfluxo pulmonar. Como eu disse, no caso da CIA, isso acontece do átrio esquerdo para o átrio direito. No caso da CIV, da comunicação interventricular, isso vai acontecer do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito e depois então artéria pulmonar e pulmões. E no caso da persistência do canal arterial, o sangue que já estava lá na aorta volta para a artéria pulmonar, chega nos pulmões junto com o sangue que está chegando de veia cava, está chegando da circulação sistêmica normalmente. Por isso que essas cardiopatias cursam com hiperfluxo pulmonar. Tudo bem? Mais uma informação que eu vou deixar aqui para vocês. Além de serem classificadas como cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, essas três que nós conversamos também são consideradas cardiopatias acianóticas. Por quê? O principal fator delas não é a cianose, não é a baixa saturação. Diferente do que acontece com cardiopatias, por exemplo, que causam hipofluxo. Mas não necessariamente toda cardiopatia acianótica causa hiperfluxo pulmonar. Tudo bem? Mas isso é tema para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, se você compreendeu essas cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, deixe o seu like e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!